Segundo Crônicas, capítulo 16, diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e os enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: Que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas, porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois, fizeram uma grande fogueira em honra dele. Capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael,
Semiramote, Jonatas Anonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha, em Jerusalém, gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã e, com ele, 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor e às suas ordens, 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 18. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você vai comigo a Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você é, e o meu povo é como seu povo. Iremos com você à guerra." Josafá disse mais ao rei de Israel: "Consulte primeiro a palavra do Senhor." Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: "Devemos ir e lutar contra Ramote-Gileade, ou devo me conter?" Eles responderam: "Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei." Mas Josafá perguntou: "Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos?" O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." Josafá disse: "O rei não deveria falar assim." Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: "Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: "Assim diz o Senhor: com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos." Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: "Suba a Ramote-Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei." O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: "Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Portanto, que a sua palavra seja como a de um deles. Fale o que é bom." Micaías respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei." Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: "Micaías,
Devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que, a meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa, e o outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Vamos a Amós. Amós, capítulo 8. Amós 8 diz assim: O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: O que você está vendo, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus,
Os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.